A mãe Pascost desapareceu no buraco sórdido que era sua taverna, e emergiu um momento depois com um pedaço de papel com rabisco familiar de Liod Juros. Decumus Scott o ergueu diante de um pedaço de luz solar que havia encontrado seu caminho através dos enormes galhos da Cidade das Árvores. E leu: Scott, então você chegou a Falinesti, Valinvo. Parabéns! Tenho certeza de que você teve uma aventura para chegar aqui. Infelizmente, não estou mais aqui, como você provavelmente adivinhou. Há uma cidade rio abaixo chamada Ati em que estou. Pegue um barco e junte-se a mim. É o ideal. Espero que você tenha trazido muitos contratos, porque essas pessoas precisam de muitas construções. Eles estavam perto da guerra, sabe, mas não tão perto que não tenham mais dinheiro para pagar. Me traga aqui o mais rápido que puder. Chute. Então, Scott ponderou. Jurus havia deixado Falinesti e ido para um lugar chamado Ati. Dada sua caligrafia ruim e grafia medonha, poderia ser igualmente Ati, Afi, Otri, Intri, Urta ou Kracamaca. A coisa sensata a fazer, Scott sabia, era encerrar essa aventura e tentar encontrar uma maneira de voltar para casa, para a cidade imperial. Ele não era um mercenário devotado a uma vida de emoções. Ele era, ou pelo menos tinha sido, um escrivão sênior em uma comissão de construção privada bem-sucedida. Nas últimas semanas, ele foi roubado pelo Kataihat, levado em uma marcha da morte pela selva por uma gangue de bosmeri risonhos, quase morto de fome, drogado com leite de porco fermentado, quase morto por algum tipo de carrapato gigante e atacado por arqueiros. Ele estava imundo, exausto e tinha, ele contou, 10 moedas de ouro em seu nome. Agora, o homem cuja proposta o levou às profundezas da miséria nem estava lá. Foi tanto judicioso quanto apropriado abandonar o empreendimento inteiramente. E ainda assim, uma voz pequena, mas distinta, em sua cabeça lhe disse: você foi escolhido. Você não tem outra escolha a não ser ver isso até o fim. Scott virou-se para a velha e robusta, mãe Pascost, que o observava com curiosidade. Eu estava pensando se você sabia de uma vila que estava na borda do conflito recente com Elsveir. Ela se chama algo como Atilé. Você deve estar se referindo a Atai. Ela sorriu. Meu filho do meio, Viglio, ele administra uma leiteria lá. Uma região linda, bem no rio. É para lá que seu amigo foi. Sim, disse Scott. Você sabe qual é o caminho mais rápido para chegar lá. Depois de uma curta conversa, um passeio ainda mais curto até as raízes de Falinesti pelas plataformas e uma corrida até a margem do rio, Scott estava negociando transporte com um enorme bósmia de cabelos louros com o rosto como uma carpa em conserva. Ele se autodenominava Capitão Balfix, mas até Scott com sua vida protegida conseguia reconhecê-lo pelo que ele era. Um pirata aposentado de aluguel, um contrabandista com certeza, e provavelmente muito pior. Seu navio, que claramente havia sido roubado no passado distante, era um velho saveiro imperial torto. 50 moedas de ouro e estaremos em Ata em 2 dias, gritou o capitão Balfix expansivamente. Eu tenho 10, não, desculpe, 9 peças de ouro, respondeu Scott, e sentindo a necessidade de explicação, acrescentou, eu tinha 10, mas dei uma ao barqueiro da plataforma para me trazer até aqui. 9 está ótimo, disse o capitão agradavelmente. Verdade seja dita, eu iria para Atai, quer você me pagasse ou não. Fique à vontade no barco, partiremos em apenas alguns minutos. Decumus Scott embarcou no navio, que estava abaixo na água do rio, empilhado com caixas e sacos que se derramavam do porão e da cozinha para o convés. Cada um estava marcado com selos anunciando substâncias mais inócuas, restos de cobre, banha, tinta, high rock, marcada como para gado, alcatrão, geleia de peixe. A imaginação de Scott girava imaginando que tipos de importações ilícitas estavam realmente a bordo. Levou mais do que alguns minutos para o capitão Balfix puxar o resto de sua carga, mas em uma hora, a âncora estava levantada e eles estavam navegando rio abaixo em direção a Atai. A água verde acinzentada mal ondulava, apenas tocada pelos dedos da brisa. Uma vida vegetal exuberante lotava as margens, obscurecendo da vista todos os animais que cantavam e rugiam uns para os outros. Embalado pelo ambiente sereno, Scott adormeceu. À noite, ele acordou e aceitou com gratidão algumas roupas limpas e comida do capitão Balfix. Por que você está indo para Atai, se me permite perguntar? Perguntou o Bosmer. Vou me encontrar com um antigo colega lá. Ele me pediu para vir da cidade imperial,
onde eu trabalhava para a comissão de construção de Atreus, para negociar alguns contratos, Scott deu outra mordida nas salsichas secas que eles estavam dividindo para o jantar. Vamos tentar consertar e reformar quaisquer pontes, estradas e outras estruturas que foram danificadas na guerra recente com os Khajiit. Foram 2 anos difíceis. O capitão assentiu com a cabeça. Embora eu suponha que seja bom para mim e para pessoas como você e seu amigo. Rotas comerciais cortadas. Agora eles acham que vai haver guerra com as ilhas Somerset. Você ouviu isso? Scott balançou a cabeça. Eu fiz minha parte no contrabando de escoma pela costa, até mesmo ajudando alguns tipos revolucionários a escapar da ira de Mané. Mas agora as guerras me tornaram um comerciante legítimo, um homem de negócios. As primeiras baixas da guerra são sempre os corrompidos. Scott disse que lamentava ouvir isso, e eles ficaram em silêncio, observando o reflexo das estrelas e da lua na água parada. No dia seguinte, Scott acordou e encontrou o capitão enrolado em sua vela, entorpecido pelo álcool, cantando em voz baixa e arrastada. Quando viu Scott se levantar, ele ofereceu seu jarro de jaga. Aprendi minha lição durante a folia na Western Cross. O capitão riu e então começou a chorar. Não quero ser legítimo. Outros piratas que eu conhecia ainda estão estuprando, roubando, contrabandeando e vendendo gente boa como você para a escravidão. Juro para você, nunca pensei que a primeira vez que administrei um carregamento real de bens legais minha vida se tornaria assim. Ah, eu sei, eu poderia voltar para isso, mas Baandar não sabe disso depois de tudo que eu vi. Eu sou um homem arruinado. Scott ajudou o Mer choroso a sair da vela, murmurando palavras de segurança. Então ele acrescentou, perdoe-me por mudar de assunto, mas onde estamos? Oh, lamentou-se o capitão Balfix miseravelmente. Fizemos um bom tempo. Ata está logo ali na curva do rio. Então parece que Ata está pegando fogo, disse Scott, apontando. Uma grande coluna de fumaça preta como piche subia acima das árvores. Enquanto eles contornavam a curva, eles viram as chamas, e em seguida, os restos esqueléticos enegrecidos da vila. Morrendo, aldeões em chamas saltaram das pedras para o rio. Uma cacofonia de lamentos chegou aos seus ouvidos, e eles puderam ver, vagando pelas bordas da cidade, as figuras de soldados Khajiit carregando tochas. Baandar me abençoe, balbuciou o capitão. A guerra voltou. Ah, não, choramingou Scott. O saveiro foi levado pela correnteza em direção à margem oposta, para longe da cidade em chamas. Scott voltou sua atenção para lá, e para o santuário que ela oferecia. Apenas um caramanchão pacífico, longe do horror. Houve um tremor de folhas em 2 das árvores e uma dúzia de Khajiit ágeis caíram no chão, armados com arcos. Eles nos veem, sibilou Scott. E eles têm arcos. Bem, é claro que eles têm arcos, rosnou o capitão Balfix. Nós, Bosmer, podemos ter inventado as coisas sangrentas, mas não pensamos em mantê-las em segredo, seu burocrata sangrento. Agora, eles estão incendiando suas flechas. Sim, eles fazem isso às vezes. Capitão, eles estão atirando em nós. Eles estão atirando em nós com flechas flamejantes. Ah, então são, o capitão concordou. O objetivo aqui é evitar ser atingido, mas eles foram atingidos, e logo depois. Pior ainda, a segunda saraivada de flechas atingiu o suprimento de piche, que se inflamou em uma tremenda chama azul. Scott agarrou o capitão Balfix e eles pularam no mar pouco antes do navio e toda sua carga se desintegrarem. O choque da água fria levou o Bosmer à sobriedade temporária. Ele chamou Scott, que já estava nadando o mais rápido que podia em direção à curva. Mestre de Comus, para onde você acha que está nadando? De volta a Falinesti, gritou Scott. Levará dias, e quando você chegar lá, todos saberão sobre o ataque a Atai. Eles nunca deixarão ninguém que não conheçam entrar. A vila mais próxima rio abaixo é Grenos. Talvez eles nos deem abrigo. Scott nadou de volta para o capitão e lado a lado eles começaram a remar no meio do rio, passando pelos resíduos em chamas da vila. Ele agradeceu a Mara por ter aprendido a nadar. Muitos Cyrodiil não sabiam, por mais isolada que fosse a província imperial. Se ele tivesse sido criado em Mircorrupa ou Artemon, ele poderia estar condenado, mas a cidade imperial em si era cercada por água, e cada rapaz e moça lá sabia como atravessar sem um barco.
mesmo aqueles que cresceram para se tornarem escriturários e não aventureiros. A sobriedade do capitão Balfix desapareceu conforme ele se acostumava com a temperatura da água. Mesmo na maré de inverno, o rio Shiloh era razoavelmente temperado e, de certa forma, até confortável. As braçadas do Bosmer eram irregulares, e ele se aproximava de Scott e depois se afastava, avançando e depois ficando para trás. Scott olhou para a costa à sua direita. As chamas tinham pegado as árvores como isca. Atrás deles havia um inferno, com o qual mal conseguiam acompanhar. À costa à sua esquerda, tudo parecia justo, até que ele viu um tremor nos juncos do rio, e então o que o causou. Um bando dos maiores felinos que ele já tinha visto. Eram feras de cabelos ruivos e olhos verdes com mandíbulas e dentes que combinavam com seus pesadelos mais selvagens. E eles estavam observando os dois nadadores, e mantendo o ritmo. Capitão Balfix, não podemos ir nem para aquela praia nem para outra, ou seremos parboilizados ou comidos, sussurrou Scott. Tente equilibrar seus chutes e suas braçadas. Respire como faria normalmente. Se estiver se sentindo cansado, me diga, e flutuaremos de costas por um tempo. Qualquer um que tenha tido a experiência de dar conselhos racionais a um bêbado entenderia a desesperança. Scott acompanhou o ritmo do capitão, diminuindo a velocidade, acelerando, indo para a esquerda e para a direita, enquanto Bosmer gemia velhas cantigas de seus dias de pirata. Quando não estava observando seu companheiro, ele observava os gatos na praia. Depois de um tempo, ele virou para a direita. Outra vila havia pegado fogo. Sem dúvida, era Grenos. Scott olhou para a fúria ardente, impressionado com a visão da destruição, e não ouviu que o capitão havia parado de cantar. Quando ele se virou, o capitão Balfix havia sumido. Scott mergulhou nas profundezas turvas do rio repetidamente. Não havia nada a ser feito. Quando ele emergiu após sua busca final, ele viu que os felinos gigantes tinham se mudado, talvez presumindo que ele também tivesse se afogado. Ele continuou seu nado solitário rio abaixo. Um tributário, ele notou, havia formado uma barreira final, impedindo que as chamas se espalhassem ainda mais. Mas não havia mais cidades. Depois de várias horas, ele começou a ponderar sobre a sabedoria de ir para a praia. Qual praia era a questão? Ele foi poupado da decisão. À sua frente havia uma ilha rochosa com uma fogueira. Ele não sabia se estava invadindo um grupo de Bosmeri ou Khajiit, apenas que não conseguia mais nadar. Com músculos tensos e doloridos, ele se puxou para as pedras. Eles eram refugiados Bosmer que ele reuniu, mesmo antes de lhe contarem. Assando no fogo estavam os restos de um dos felinos gigantes que o perseguiam pela selva na margem oposta. Senshi Tiger, disse um dos jovens guerreiros vorazmente. Não é um animal, é tão inteligente quanto qualquer Katai-Rato ou Homens ou qualquer outro Khajiit sangrento. Pena que este se afogou. Eu o teria matado de bom grado. Mas você vai gostar da carne. Doce, com todo o açúcar que esses burros comem. Scott não sabia se era capaz de comer uma criatura tão inteligente quanto um homem ou um mer, mas se surpreendeu, como fizera várias vezes nos últimos dias. Era rico, suculento e doce, como carne de porco açucarada, mas nenhum tempero havia sido adicionado. Ele examinou a multidão enquanto comia. Um grupo triste, alguns ainda chorando por familiares perdidos. Eles eram os sobreviventes das vilas de Grenos e Atai, e a guerra estava na boca de todos. Porque os Khajiit atacaram novamente. Porque, especificamente direcionado a Scott, como um Cyrodiil, porque o imperador não estava impondo a paz em suas províncias. Eu ia encontrar outro Cyrodiil. Ele disse a uma donzela Bosmer que ele entendeu ser de Atai. Seu nome era Liodes Jurus. Não suponho que você saiba o que pode ter acontecido com ele. Não conheço sua amiga, mas havia muitos Cyrodiils em Atai quando o fogo chegou, disse a garota. Alguns deles, eu acho, partiram rapidamente. Eles estavam indo para Vindizi, para o interior, na selva. Eu vou para lá amanhã, assim como muitos de nós. Se você quiser, pode vir também. Decumuz Scott assentiu solenemente. Ele se acomodou o mais confortavelmente que pôde no chão pedregoso da ilha do rio e, de alguma forma, depois de muito esforço, ele adormeceu. Mas ele não dormiu bem.